E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui umas curiosidades sobre o bando de cada um dos Yonkous da primeira geração, né, que foi mostrada pra gente no mangá. Eu já começo com os piratas da Big Mom, né? Os piratas da Big Mom tem algo bem interessante, que começa logo no nome deles, né? O nome de cada um dos filhos da Big Mom tem o nome de uma comida, sendo que a maioria deles é doce, né? Já que a gente inclusive já vê que a temática da família é voltada justamente para isso: doces, comida, bolo, farinha, entre essas coisas, né? Algo bem peculiar também que pesa bastante, inclusive na fandom, né, é que o bando da Big Mom é o único que foi mostrado cujo o segundo membro mais forte do bando tem uma Akuma no Mi despertada e um haki avançado também, que é o Katakuri, né? O Katakuri ele tem tanta Mochi Mochi no Mi despertada quanto o haki da observação que consegue ver o futuro. E isso porque a recompensa dele nem é a maior entre os 4 antigos imperadores. A terceira curiosidade é que a Big Mom possui um livro dos desejos, cuja finalidade é simplesmente cobrar os outros, né? Ela anota o nome de cada uma das pessoas que devem algum favor para ela e eventualmente ela usa esse livro para poder cobrar, né? Isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a pagar a sua dívida. A terceira curiosidade é que a Big Mom tinha praticamente todas as raças de One Piece em sua família, né? Com exceção de apenas 3 delas, sendo que 2 estão praticamente extintas, que são os Bucaneiros e os Lunarianos, sendo que a terceira raça é a dos gigantes, e essa terceira raça eles não gostam dela, e por isso ela provavelmente nunca terá. A dos Lunarianos ela ainda tentou chamar o King ali para sua tripulação, né? Tentar convencer ele ali de uma perguntinha boba ali, quer se juntar ao meu bando e tal, mas a gente sabe que ele nunca deixaria o Kaido de lado. E saindo aqui dos piratas da Big Mom, a gente parte logo para os piratas das feras, né? Cujo capitão é o Kaido, o homem que praticamente derrota qualquer um contra um. E bom, algo bem interessante sobre o Kaido é que ele planeja causar a maior guerra do mundo para promover a paz. Ele acredita que depois de uma grande guerra, o mundo vai automaticamente se estabilizar, porque eles vão ver que não compensa ficar brigando, né? O mundo vai se destruir tanto que eles vão ver que não vale a pena brigar mais. Essa é a primeira curiosidade do bando. A segunda é que os cargos são definidos por base na força, né? Ou seja, se você quer crescer dentro do bando, você não precisa que ninguém goste de você, você só precisa ser forte, você precisa esmagar os outros e se destacar dentro do bando. Tanto é que a gente vê os astros principais desafiando as próprias calamidades e o Kaido simplesmente aceita, para ele tá tudo de boa, é basicamente isso. A terceira e última curiosidade sobre o bando dos Piratas das Feras é que o Kaido ele é o único dos Yonkous, né, dos antigos Yonkous, que mais se envolveu com supernovas. Ele já se envolveu com Basil Hawkins, com Scratchman Apple, com Eustace Capitão Kid, com o próprio Luffy, com o Lau, com o Killer, com o Zoro, e ele até mesmo ali teve uma participação durante um tempinho ali com o Orochi numa Ilha do Céu, antes dele se jogar para cair de frente para onde estavam o Kid, o Apple e o Hawkins, né, planejando ali a queda do Ruivo. Ele é o único dos Yonkous antigos que mais se envolveu com supernovas, e eventualmente ele acabou caindo por isso, né? Porque os supernovas simplesmente foram para cima dele e acabaram com ele junto com a aliança. Indo para a próxima tripulação aqui, a gente puxa o icônico bando dos piratas do Barba Branca, né? E logo de cara aqui a gente já solta uma curiosidade bem que poucos sabem, né? E que é sobre a Jolly Roger dos piratas do Barba Branca. Eu só vou deixar na tela aqui, né, como que ela era, mas ela não era esse ossos cruzados tradicional que a gente tem. Ele tinha um símbolo mais diferenciado, né? E eu vou deixar ele na tela para vocês verem. A segunda curiosidade é que todos tinham medo de matar um membro do bando dos piratas do Barba Branca, porque eles sabiam que o Barba Branca ele sempre vai atrás para salvar os seus filhos, né? Porque eles são a coisa mais importante que tem no mundo para ele. Esse é o tesouro dele, e quem mexe com os piratas do Barba Branca, ele vai atrás cobrar. A terceira curiosidade é que o poder dos piratas do Barba Branca era tão grande, né? Tão massivo, que mesmo com ele estando com 72 anos de idade, ele era tanto considerado como o homem mais forte do mundo, como também ele fez com que a marinha convocasse praticamente todas as suas forças só para lidar com ele na Guerra dos Melhores, né? Eles precisaram de praticamente todos os seus batalhões para poderem lidar com Barba Branca quase morto ali, né? Doente, praticamente morrendo. E, cara, ainda assim deu muito trabalho e conseguiram salvar o Ace, para vocês terem noção da dimensão da força dele.
A quarta e última curiosidade dos Piratas do Barba Branca é justamente ele ser o pirata com o Yonkou, né? O antigo Yonkou com mais territórios dominados do mundo. Isso aí, ninguém superou ele, né? Ao menos não na antiga geração. E aqui a gente vai para finalizar com os Piratas Ruivo, né? E logo a primeira curiosidade é sobre a frota do Ruivo, né? Pode até parecer meio bobeira, mas todos os aliados do Ruivo são muito fracos, né? São tão fracos que ele precisa proteger todos eles e ele nem sequer cobra nada para isso. Ele protege todos os seus aliados e não cobra nada, porque eles são todos fracos demais e não conseguem se defender sozinhos. A segunda curiosidade que faz esse bando ser muito temido é que todos os oficiais do bando eles possuem uma força muito parelha, né? Eles têm um nível de igualdade aí de força muito próximo um do outro. E o Ben Beckman também ele possui uma força muito próxima lá do Shanks. E isso já foi confirmado inclusive pelo próprio Oda. A terceira curiosidade aqui é o motivo do Usopp ter crescido sem pai, né? O Shanks foi o grande vilão dessa história, porque o Usopp foi o primeiro membro do bando a ser recrutado, né? A gente vê lá aquela cena icônica no mangá e até mesmo no anime do Shanks indo lá recrutar o Usopp por ouvir falar sobre um grande atirador que havia por ali na ilha Syrup, né? E aí ele foi lá e conseguiu recrutar o Usopp, que já queria viver no mar como um homem livre, né? A quarta curiosidade e última para fechar aqui com chave de ouro esse vídeo é que os Piratas Ruivo não possuem nenhuma Akuma no Mi confirmada, ou seja, eles são um bando aí cujos oficiais são bem fortes, né? Têm uma força muito parelha e ainda por cima eles são focados em batalha bruta, né? Eles são focados em batalha bruta totalmente no Haki e, até então, pelo que a gente sabe, eles não têm nenhum deles tem Akuma no Mi, e isso torna esse bando ainda mais temível, né? Porque, imagina como eles vão lutar, né? Quando eles forem surgir aí em cena, né? Lutando contra os outros. Certamente vai ser bem incrível.